dos elementais, das fadas, dos gnomos, dos duendes, dos diabretes, das ondinas, das sereias, das taxas, das ninfas, das salamandras, dos dragões, unicórnios, anjos, arcanjos, guias, mestres, nações estelares, aluquinos e todas as linhagens, Rampe, Kawak, Kuraka, Koyak, Taitan, Tirante, Pamba, Messaiol, Kaltan, Messaiol, Kumasok, seres iluminados, seres unificados e a linhagem das mulheres e dos homens que se libertaram de si mesmos de sofrimento e da dor. Olá, meus amores, espero-vos bem. Gratidão, meus anjos, por já estarem aí. Hoje venho conversar um bocadinho convosco. Um tema que já era para vir falar convosco há bastante tempo. Mas olhem, senti que era hoje o dia. Tenho andado a correr, desde manhã não fiz outra coisa senão andar para a frente e para trás, para a frente e para trás. Agora vi a casa por um instantinho e antes de ir buscar os meninos disse não, é agora que vou deixar este direto. Até porque para a semana não vou ter grande oportunidade, porque vou estar a semana toda a assistir profundamente e como tal poderei deixar-vos um TikTok ou outro, ou seja, uma daquelas mensagenzinhas mais curtas, um daqueles vídeos mais curtos, mas propriamente um direto provavelmente será mais complexo, será mais difícil de acontecer. E como tal, nada como vir conversar um pouco convosco hoje. Como deixei há bocadinho, nós estamos a escassas horas de que Plutão entre novamente no seu rumo direto. Os últimos 5 meses Plutão esteve retrógrado e isso foi um convite imenso a que mergulhássemos profundamente na nossa sombra. Tudo o que estava na sombra coletiva, tudo o que estava na nossa sombra teve que ser consciencializado. E consciente ou inconscientemente, muitos de nós também foram convidados a reescrever os seus contratos com o Divino, os seus contratos desta vida, deste convite que recebemos de Lady Gaia para estarmos presentes no planeta e assumirmos o nosso compromisso de que lado da energia queremos estar. Qual a energia, qual a vibração que nós estamos cá para assistir, que nós estamos cá para alimentar, que nós estamos cá para emitir. E agora é muito natural que à medida que o Plutão vai entrar na sua posição direta, que nós sintamos a nossa vida a fazer isto. De repente tudo a alinhar-se profundamente e a teres as benesses do bem que fizeste, do bem que trouxeste a todos e ao todo, da pureza das tuas intenções. Porque é assim que o Divino te retribui, é sempre de acordo com a tua ação e é sempre mais do que o que esperas. E quando começas a receber, lembra-te de continuares a doar em amor maior, porque é esse também o propósito. Mas eu hoje vim a conversar um bocadinho, coração enorme a todos vós que estão a entrar, no Facebook estão a comentar. Acho que aqui, também a Ana Mel também comentou. Boa tarde, minha querida, como é que tu estás? No Facebook está a Manuela Coelho de Almeida, a Noémia Palma, a Susana Brito a comentar. Coração enorme em todos vós que estão a chegar. E eu hoje, meus amores, como eu estava-vos a dizer, venho falar de um tema que é muito importante e que nós muitas vezes não nos damos conta do quão alimentamos este tema. E este tema, este assunto, e é um dos assuntos que eu também vou assistir. Aliás, como vocês sabem, ontem eu iniciei a formação Ser com a Ancestralidade, que é uma formação de 22 semanas. Nesta primeira semana posso-vos dizer que estou a dar exercícios, além de ter dado uma data de informação, também trouxe um exercício para as pessoas aplicarem diariamente, que é ativarem a coluna de chakras ao nível pentadimensional, de uma forma que ela vai ficar sempre pentadimensional. Ou seja, é sermos capazes de ancorar em nós uma energia que nos vai manter num registro pentadimensional, logo imunes a vibrações energéticas inferiores. E vocês têm consciência que ainda há muita vibração que nos envolve, que é tridimensional e de 4 dimensões. Então estamos completamente na vibração pentadimensional, já nos assiste profundamente a estarmos conectados na nossa energia e no nosso centro. E é esse o primeiro convite que eu trouxe na primeira aula, que eu partilhei ontem.
que efetivamente, se alguém sentir ainda entrar neste caminhar de 22 semanas no curso, ainda vai a tempo, porque o tempo da alma é sempre o tempo da alma, ok? Boa tarde, meus anjos. Depois, quem não ouviu desde o início, procura ouvir, tá bem? Porque é importante. E, como eu estava a dizer, o primeiro dos exercícios que eu trouxe para o curso é o alinhar da coluna de chakras. Queres, Julieta? Oh, meu amor, não te pus. Então eu adiciono-te, meu anjo. Por acaso não me lembrava de termos falado sobre isso. Eu adiciono-te ao curso, meu anjo. Eu adiciono-te, está bem? Porque assim que terminar esta comunicação eu já te adiciono. Ainda vais a tempo, eu coloquei a aula logo ontem, logo à meia-noite. Agendei a publicação e à meia-noite a aula estava a entrar. No primeiro instante do dia 10 de 10 do 10 a aula entrou. E é sempre isso que eu procuro fazer o agendamento das aulas, ou seja, vocês ouvem no vosso horário, fazem no vosso tempo, mas ela é logo disponibilizada no primeiro instante do dia. E como começámos numa quinta-feira, é sempre às quintas-feiras que eu disponibilizo uma aula nova. Quem quer saber mais informações sobre o curso, por favor, envie mensagem privada pelo meu WhatsApp. E também, porque são 6 meses de formação com apoio constante. Eu ontem fui ao grupo assistir, hoje já fui 2 vezes assistir ao grupo. É terapia constante que eu vos estou a dar ao longo de 6 meses. Não é nenhum valor astronómico e eu dou-vos todas as facilidades de pagamento, ok? Mas isso conversamos em privado. Aliás, eu também não sei o que é que vocês consideram um valor astronómico ou não. E está tudo certo. Por isso, meus amores, eu hoje vim a falar convosco sobre um assunto que eu também vou abordar no curso, mas que eu sinto que tenho que falar com todos e com o todo. E no curso, obviamente, eu vou abordar mais profundamente e vou abordar de acordo com as situações das pessoas, com práticas que necessitam de grande mergulho. E eu também nasci numa quinta-feira, querida Manuela. Eu também nasci numa quinta-feira. 23 de novembro de 1972 foi uma quinta-feira. Mas é assim, eu hoje venho falar convosco um pouco do Síndrome de Estocolmo. O que é o Síndrome de Estocolmo? O Síndrome de Estocolmo, de acordo com a psicologia, é um síndrome desenvolvido por todos aqueles que são sequestrados, por quem está em sequestro, quem é raptado. Ou seja, muitas vezes alguém que é raptado, sim, o curso é online, meus amores, vocês fazem no vosso horário, são adicionados a um grupo secreto que já foi criado para o efeito, onde recebem todo o apoio ao longo de 22 semanas, ao longo de 6 meses. Só quem está no grupo é que tem acesso ao grupo, ok? Então, como eu vos estava a dizer, o Síndrome de Estocolmo é um síndrome que é desenvolvido por quem passa por um rapto, por quem é sequestrado e passa a viver constantemente no ambiente do sequestrador e sendo privado de tudo o que o envolve à sua volta. Esta situação do sequestro vai muito além de uma atitude humana de haver um rapto físico consciente, de haver alguém que é efetivamente, como criança, que é raptado e levado para algum lado. E como tal, privado dos seus pais, privado da sua família, privado disso tudo. Nós muitas vezes nas nossas vidas não nos damos conta, mas nós próprios nos autossequestramos. Quando nos metemos em relacionamentos, quando nos atiramos para relacionamentos, nos quais acabamos por nos afastar de todos aqueles que caminhavam connosco anteriormente. Muitas vezes até nos afastamos de nossas próprias famílias. Eu vivi essa situação, foi por minha escolha, eu afastei-me dos meus pais. No meu próprio casamento não esteve ninguém da minha família, porque uma vez que não estavam os meus pais eu acabei por não convidar ninguém da família. Ou seja, eu vivia dedicada e focada na pessoa que eu escolhi para casar, na família dessa pessoa e nos amigos que eram da família da pessoa. E neste ambiente que se criou à minha volta, porque eu acabei por ser um intruso que entrou num ambiente que já existia coeso, qualquer pessoa que se aproximava de mim imediatamente voltava atrás. Qualquer pessoa que procurava entrar no grupo pela minha via
sentia energeticamente uma barreira e voltava-se a afastar. Mas isto foi um autossequestro. E esta aqui é uma questão terapêutica muito importante que nós muitas vezes não nos damos conta. Nós muitas vezes validamos nas nossas vidas, situações de síndrome de Estocolmo. Tanto pode ser nos relacionamentos, quanto pode ser até, por exemplo, quando passamos por situações de violação. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem uma criança, na sua tenra idade, ainda antes de ser adolescente, que começa a ser violado, ok? Que começa a ser violado. Seja uma menina violada por um homem, seja um menino violado por um homem. Essa criança, se essa violação, e esse homem pode ser familiar, ou pode ser alguém, pode ser um vizinho, pode ser alguém conhecido, alguém que está minimamente próximo, e que vai ocupar a vida daquela criança. Ou seja, a criança vai sentir, de uma forma inconsciente, que o amor que não tem dos pais, porque naquele momento, se ele está a ser violado, ele não está com os pais. Se a criança está a ser violada, não está com os pais naquele instante. E muitas vezes a criança não tem coragem para dar a conhecer, porque também há ameaças do outro lado, não é? Para dar a conhecer à família o que está a passar. Ou seja, isso muitas vezes torna-se completamente desconhecido para quem envolve a criança. Entendem? O que é que acontece? E olhem que as violações, nós muitas vezes passamos por situações, por síndromes de Estocolmo e nem sequer somos capazes de ter a percepção que nós passamos por essa situação. Certo? Porque há muitos tipos de violação. Há a violação física, que implica inclusivamente a penetração. Há a violação simplesmente com mexer, com revelar partes do corpo. Há a violação com palavras, há a violação com atitudes, há a violação nas próprias emoções. E todas estas nuances da violação não deixam de ser uma violação. E estas nuances da violação nós muitas vezes vivemos ao longo de toda a nossa vida. Ok? Então, mas o que é que eu vos queria explicar? Imaginem a criança que começa a passar por uma situação de violação e sente que não tem a família para a apoiar. Mas, efetivamente, se a criança nesse momento não está com a família, acaba por estar com o violador, mesmo que ele esteja a abusar fisicamente dela. Só que, inconscientemente, o amor que a criança sente que não está a receber da família naquele momento, porque, efetivamente, aqueles em que mais devia confiar não estão ali para o proteger, que é o pai e a mãe, não é? Então, a criança vai começar a atribuir inconscientemente um sentir de proteção a quem lhe está a fazer mal. E um amor pelo próprio violador. Isto é muito inconsciente, é muito subretício, mas alimenta o trauma. Quando há estes traumas, como é que a criança cresce? A criança cresce sem conseguir confiar em ninguém, com muita dificuldade em confiar, e com uma grande confusão acerca da sua própria energia e acerca do que é o próprio lar, o que é a segurança. Porque a família núcleo, o pai e a mãe, que deveriam ser aqueles que estão lá para nutrir e para proteger, seja por que motivo for, não se apercebem da situação, não estão presentes. E quem é que preenche esse vácuo? Alguém que traz dor, alguém que traz sofrimento, mas ao mesmo tempo está presente. Então, o que é que nós vamos procurar viver nas nossas vidas inconscientemente? Continuar a atrair relacionamentos que preencham esse vácuo. Ou seja, os relacionamentos podem trazer dor e sofrimento, mas nós acabamos por aprender a associar à dor e ao sofrimento. Sim, eu estou-te a procurar ler a Amazónia. Muitos jovens, ao passarem pela adolescência, acabam por manter relacionamentos abusivos, desenvolvendo uma espécie de adoração pelo abusador, confundida com apego, mas que reflete traços de síndrome de Estocolmo. E, meus amores, isto não são só jovens nem adolescentes, ok? Eu conheço muitos adultos, e eu própria fui uma dessas adultas, ok? Que vivi relacionamentos em que alimentei o síndrome de Estocolmo. E não preciso de ir muito longe, é muito fácil nós alimentarmos o síndrome de Estocolmo inconscientemente.
E porquê? Porque o síndrome de Estocolmo também nos traz uma validação de uma determinada figura de autoridade. Por exemplo, no meu caso, eu que sou mulher, a violação ocorreu por um masculino. Quando eu não tive a presença do masculino na minha vida para me proteger, ou quando o próprio masculino era a energia que me violentava de alguma forma, eu já partilhei convosco que o meu pai era extremamente violento, por exemplo, logo eu inconscientemente passei para o masculino essa energia de validação. Ou seja, essa energia de referência de masculino. Porquê? Porque se eu não resolvi com a energia do meu pai a dor que eu tive com ele, de alguma forma, se eu ainda mantenho, isto agora estou a extrapolar, se eu ainda mantenho algum elo energético, todos os relacionamentos que eu ou outra pessoa, todos os relacionamentos que desenvolvemos, vêm trazer-nos nuances dessa validação do masculino sobre nós. E é por isso que muitas vezes nós entregamos o nosso poder pessoal facilmente ao outro. Seja as mulheres, acontece-lhes frequentemente entregarem, serem dependentes do masculino, ou seja, procurarem acima de tudo a validação do masculino, serem vistas, serem reconhecidas, ser-lhes reconhecido o seu próprio valor, serem cuidadas, serem acarinhadas. Porquê? Porque além de haver a referência para com o pai, que muitas vezes foi um pai autoritário, não estou a dizer que isto é a generalidade, mas que muitas vezes foi um pai autoritário, foi um pai distante, foi um pai violento, foi um pai abusivo de alguma forma. Ou seja, a adolescente, a jovem e a adulta vai recriar nos seus comportamentos, nos seus relacionamentos, figuras de autoridade que vão trazer essa energia. Entendem? Com o masculino acontece a mesma coisa. E com uma confusão acrescida, porque se há um menino que é abusado por um homem, e muitas vezes há abusos por vários, mas imaginem uma criança, um menino que é abusado por um homem, isso dá-lhe um ressentimento para com a energia do feminino, não esteve lá para o proteger, sente-se abandonado, sente uma raiva profunda de não ter sido nutrido pelo colo da mãe, não ter sido protegido e ao mesmo tempo, quer queira, quer não, acaba por criar uma identificação até sexual com o masculino. O que o leva a uma grande confusão quando chega à adolescência e muitas vezes até à vida adulta. Afinal, ele violou-me, eu tenho tudo para sentir repulsa do masculino, mas é como se houvesse um ímã que o levasse para voltar a ter relacionamentos com o masculino. Porquê? Porque foi a partir daí que ele foi validado. Foi a partir daí que ele recebeu atenção e que ele recebeu de uma forma deturpada e em dor, carinho. Porque nós muitas vezes, e esta situação do síndrome de Estocolmo vai a outras situações. Por isso é que eu tantas vezes digo que nós não educamos os nossos filhos com as palavras, nós educamos os nossos filhos com as nossas ações. E sempre que os nossos filhos crescem a assistir a relacionamentos onde há maus tratos verbais, emocionais, comportamentais e físicos, eles vão atribuir, porque a criança é na família que vê a sua referência para todos e para o todo. Os padrões que recebe, ou seja, os valores que recebe da família, e mais uma vez os valores não são as palavras, os valores são as atitudes. Se há um pai que é extremamente autoritário e dá ordens à mãe a toda hora e a todo instante, ela nem sequer pode falar porque ela tem que obedecer ao pai, a criança vai assumir que a mulher é submissa. Se o pai insulta a mãe, não podes vestir isto e não podes vestir aquilo, não podes fazer isto ou não podes fazer aquilo, a criança, seja rapaz, seja mulher, a mulher, se for uma menina, vai assumir que o homem tem o direito de lhe dizer o que fazer e o que não fazer na vida, e o rapaz, o filho, vai assumir que ele tem o direito de humilhar, por muito que lhe doa em criança o que vê a mãe sofrer, e muitas vezes as mães até podem ser vítimas de maus tratos físicos, mas o menino, ao ver aquilo, porque muitas vezes o que é que os pais que batem fazem? Batem nos filhos,
batem nas mães e depois dizem: eu só te estou a bater porque eu te amo e estou-te a educar. Então a criança vai registar que a pancada, que a tareia, que o bater está associado ao amor. Tal como aquele que foi violado vai associar o ato da violação de uma forma inconsciente e deturpada a uma validação da linguagem do amor. Eu agora não estou a ler os comentários, senão depois eu perco o meu raciocínio. Então esta questão, nós muitas vezes levamos isto pelas nossas vidas sem percebermos como nós ainda estamos a procurar sermos validados por aqueles que na nossa tenra infância nos abusaram. Muitas vezes até pode ser uma filha para com a energia da mãe. Imaginem uma mãe que no útero quis fazer aborto, desejou não estar grávida, ou tentou mesmo fazer aborto e não conseguiu e depois acabou por aceitar. Ou que chorava todos os dias porque tinha engravidado, ou seja, estava num sofrimento imenso porque era jovem, tinha a sua narrativa, tinha a sua história, mas efetivamente houve emoções profundas de rejeição do bebê. O bebê dentro do útero recebe essa rejeição. Ao receber essa rejeição, vai procurar toda a sua vida ser validado por figuras de autoridade que lhe vão trazer rejeição, que lhe vão trazer sentimento de abandono, porque é ali que está a sua maior ferida, é ali que está o seu maior trauma. Então o síndrome de Estocolmo é um dos síndromes que está na base da maior quantidade de traumas que existem na humanidade e alimenta uma data de complexos, porque efetivamente quem passa pelo síndrome de Estocolmo também alimenta o complexo de Édipo, ok? Quem passa por esse síndrome, quem desenvolve o síndrome de Estocolmo, de alguma maneira também alimenta o mito de Parsifal. Ou seja, o querer, de alguma forma, ser reconhecido por algo que o distinga, numa busca incessante e contínua de ser validado, seja de que motivo for. Ou então, como o próprio mito da Perséfone. Ok? E eu agora não vou desenvolver muito mais. Isto são assuntos que eu vou desenvolver na formação, como também alimenta o mito do Adão e da Eva, da expulsão do Jardim do Éden. Porque se nós formos ver, todas estas emoções densas têm origem em mitos, em complexos e em síndromes que são alimentados desde que nós mergulhamos na experiência tridimensional, há 10.000 anos atrás. Ou seja, ainda é um bocadinho mais de 10.000 anos, mas os últimos 10.000 anos foram 10.000 anos de ego, de medo e de sofrimento. Então, quando nós começamos a ter consciência da forma inconsciente como validamos os agressores nas nossas vidas, como ainda procuramos de alguma forma receber o amor da mãe ou do pai, o amor que nós sentimos não receber. E muitas vezes, se não recebemos de um, também não recebemos do outro. Porque uma das coisas que mais nos custa quando crescemos é quando começamos a desiludir. Quando tiramos um dos progenitores do pedestal, ok? Um dos que tirou... quando começamos a tirar um dos progenitores. Imagina, se uma criança é maltratada pelo pai e a mãe até assiste, ou se é abusada pelo pai e a mãe até sabe e cala, a criança vai sentir, por um lado, em determinada altura, porque a mãe depois vai cuidar, mas calou, mas continua a cuidar. Então a criança sente uma dívida de gratidão com a mãe por estar ali, então vai ter tendência a colocá-la num pedestal. A minha mãe fez tudo que pôde por mim e mais alguma coisa. E esteve lá. Mas quando começa a crescer e a vida lhe traz as suas experiências, vai acabar por perceber, espera lá, se eu passei por isto é porque a minha mãe não teve coragem de pôr um ponto final. Então vai começar a perceber que afinal a energia da mãe também foi conivente da agressão. E quando se percebe que a energia da mãe, ou ao contrário, a energia do pai, são coniventes da agressão, porque isto pode acontecer ao contrário, ser a mãe a grande abusadora e ser o pai que de alguma forma, ao refugiar-se no seu mundo, ou seja de que maneira for, ou porque vai trabalhar e passa o dia fora e é o provedor da família, muitas vezes até nem se apercebe, mas acaba por, a adolescente ou a criança a determinada altura vai perceber, para lá, ele foi conivente.
E isto, tanto neste desiludir, neste tomar consciência do padrão de abuso e no desiludir da outra figura materna ou paterna, cria-se os gatilhos para as dores e a vivência dos traumas de forma repetida ao longo das nossas vidas. Porque nós vamos estar sempre à procura de sermos vistos, de sermos reconhecidos, que nos seja agradecida a vida que nós somos e que nós doamos ao outro, que sejamos libertos da dor e do sofrimento, que sejamos honrados e sejamos amados. E estas frases que eu acabei de dizer também são as frases que nós somos convidados a dizer e que devem ser ditas do mais profundo do nosso ser, quando estamos a honrar a nossa linhagem. Porque, efetivamente, todos nós, mulheres e homens, procuramos o mesmo. Nós temos diferenças físicas, sim, biológicas, a nível da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos objetivos e dos nossos propósitos. Nós somos todos iguais. Todos nós desejamos ser amados, todos nós desejamos ser vistos, todos nós desejamos ser reconhecidos, todos nós desejamos sentir-nos seguros, protegidos, acarinhados, abundantes, prósperos, saudáveis, felizes e tudo mais que nós pudermos acrescentar do que são as qualidades e as bênçãos de estar vivo. Ok? Então eu hoje queria-vos trazer este assunto. Eu não vou estar aqui muito tempo, porque daqui a bocadinho tenho que ir buscar os meus filhos. Mas efetivamente eu hoje queria-vos trazer este assunto para ficar em reflexão, para vocês sentirem nas vossas vidas de que modo é que vocês ainda alimentam o síndrome de Estocolmo. Porque, mais uma vez, o síndrome de Estocolmo não é só seres raptado por alguém. É perceberes na tua vida quando é que tu te autorraptas pela dor e pelo sofrimento e pelo trauma e levas esse padrão ao longo de todos os teus relacionares, ao longo de toda a tua atuação, inclusivamente alimentando o vício da dor, o vício do sofrimento, o vício dos estupefacientes, o vício da medicação, o vício dos vícios, porque isto depois leva-nos a uma bola de neve que nos mantém agarrada a uma essência de carência de amor próprio. E a falta de amor próprio expressa-se porque nós, de alguma forma, estamos reféns de uma carência desse amor. Então vamos procurar ter um comportamento que, de alguma forma, nem que seja mínima, nos traga uma noção ínfima do que é sentir-nos amados. Até pode ser algo de exterior, ou de sentirmos prazer. Lá está, por isso é que depois acabamos por buscar os prazeres rápidos, por isso é que depois acabamos por andar de relacionamento em relacionamento, por isso é que andamos em busca de algo de exterior. Há pessoas que dizem que só serão felizes quando tiverem este carro, ou aquela casa, ou este bem, ou seja o que for. É o projetar fora algo que não conseguimos reconhecer como estando dentro de nós. E isto vem tudo dessa carência, ok? A visão é que muitas vezes, quando uma mãe é condescendente com o abuso do pai ou de outro, a filha, no futuro, passa por vários processos. Primeiro, a revolta e a busca por justiça. Depois, a desilusão ao perceber que a mãe não cumpriu o seu papel de pôr fim à relação abusiva. E, por fim, um ciclo complicado de aproximação e afastamento, na esperança de salvar a mãe e que esta reconheça a dor causada, mesmo que isso possa resultar em desgaste emocional. Pois a mãe pode nunca estar disposta a enfrentar a verdade, mesmo que a relação com o agressor termine. Soltar. É mesmo isso, Amazónia. Eu acabei de estar-vos a ler um comentário que a Amazónia fez aqui no Facebook e é completamente verdadeiro, ok? A questão é nós depois percebermos conscientemente e em terapia e com o padrão, com o trauma reconhecido e alquimizado na origem. Porque nós dizemos, como eu já assisti a muitas pessoas, porque eu passei por isto e aquilo, mas eu já perdoei. Não, eu já perdoei. Mas a seguir uma frase ou duas depois, porque ela está-me sempre a fazer isto, porque está-me sempre a dizer aquilo. Não, isso não é perdão. Nós muitas vezes, e esta é uma das armadilhas da espiritualidade, é nós ouvirmos terapeutas, não é? E pessoas com uma certa consciência, retirarmos frases que se tornam chavões
aplicarmos essas frases sem fazer o nosso mergulho interior. E isso, sabem o que é que isso vale? Zero. Vale zero. Porque se tu dizes só frases da boca para fora, a queres-te convencer, aliás, não vale zero. Ainda é pior que isso. Porque ao dizeres frases da boca para fora, para te quereres convencer que já resolveste alguma coisa e não fizeste o teu mergulho interior nessa situação, tu estás a intensificar a situação porque estás a negá-la à partida, convencendo que já está resolvida. Ou seja, ela vai continuar a crescer. E, efetivamente, nós nunca podemos mudar ninguém das atuações que tiveram e das escolhas que têm. A única coisa que nós podemos mudar somos a nós próprios, na nossa resposta face ao que vivemos. E nós só podemos dar uma resposta completamente diferente da energia que foi gerada quando nos permitimos mergulhar profundamente no nosso trauma, ressignificá-lo e a partir daí dar-lhe uma resposta em amor. Porque efetivamente, e é aquela grande frase que eu tantas vezes vos digo, quer digas que sim, quer digas que não, tu tens sempre razão. E tudo aquilo que é proibido, ainda falámos nisso quando falámos nos vícios, tudo aquilo que é proibido é o mais apetecido. E é o que vai ganhar poder, é o que vai crescer sobre ti mesmo. Então, o que é que nós estamos à espera para efetivamente termos a coragem de ir dentro da nossa dor, fazermos efetivamente a viagem ao centro do eu, que é para isso que existe esta página, aqui no Instagram não, mas no Facebook é uma página que existe há 14 anos, para efetivamente irmos e fazermos a viagem ao centro do eu e sermos capazes de trazer uma outra consciência à situação. Porque sem isso, e agora vou dizer novamente aquelas duas frases que a maior parte das pessoas não compreende. É nos traumas da infância que tudo ganha forma. E nos traumas que vêm com o útero, porque efetivamente mesmo os traumas que nós temos nesta infância, eles estão a dar expressão a traumas que trazemos da vida passada. Por isso, mesmo que vocês não consigam ir às vidas passadas, o que eu tenho vivido nesta tem as chaves para acesso a todo o trauma inicial. E mais uma vez eu vos digo, se não forem fazer uma regressão a uma vida passada, se não fizerem a regressão a uma vida passada com um terapeuta que seja extremamente consciente do que está a fazer, muitas vezes estão, sim senhora, a ver a vida toda, a assistir ao que aconteceu, mas se saem de lá com energias de culpa, ou de vergonha, ou de ressentimento, vão estar a viver essa energia nesta vida com muito maior intensidade e a amplificá-la. Ou seja, ir a uma vida passada é para efetivamente sermos capazes de observar essa vida de uma perspectiva do grande Espírito, da visão do princípio Criador Mãe Pai Divinos, e imbuir tudo o que foi vivido com amor puro, amor transcendente, amor incondicional sobre todos e sobre todos, sobre todo e sobre todos, inclusive sobre as tuas próprias atuações. Porque eu também já te disse, é muito fácil vermos como vítima, mas vermos a gerar atitudes que trazem dor ao outro, isso não é fácil. Agora, mesmo a vítima, nós só validamos a vítima, porquê? Porque não temos coragem de assumir a nossa responsabilidade. Porque quando nós percebemos que somos responsáveis por tudo o que vivemos, aí temos a maior chave para abrir todas as gaiolas e termos uma vida leve, harmoniosa e feliz. Só que a nossa falta de amor próprio é tão grande que nós nem sequer assumimos que temos um merecimento para o viver. E então voltamos a aprender, porque é muito mais confortável estar na vítima do que ser responsável. Ok? É isso mesmo, Amazónia. A Amazónia escreveu D''eus. Dá aos eus. É o divino em todos os eus. Deus tem isso mesmo. Tem os eus em si. E todos nós somos Deus. Mas tantas vezes nos esquecemos que o somos. Porquê? Porque nos habituámos a esta noção de nos querermos pequeninos para podermos apontar o dedo ao outro. Para podermos culpar o outro. Eu ainda ontem, como vos disse, eu estive a falar com crianças.
Estive a falar com 24 crianças numa sala de aula. A hora passou assim, nem fiz tudo o que nem conversei com eles tudo o que eu tencionava. Porque as conversas, as perguntas, tudo vem tim, 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 tudo se encadeia. E eu fui logo à escola falar técnicas de libertação emocional, ontem no dia que era o dia da saúde mental. E quando eu cheguei à sala, tinham acabado de fazer um trabalho para reconhecer emoções que prejudicam a saúde mental. Ora, foi uma base excepcional para começarmos a falar das técnicas de libertação emocional e eles começarem a reconhecer neles essas emoções, como é que as alimentavam e como é que as podíamos ressignificar desde a origem. Como é que se ressignifica a vergonha? Como é que se ressignifica a culpa? Como é que se ressignifica a raiva desde a origem quando se é criança? Ok? E foi isso que eu ontem fui fazer. Assistir as crianças a ressignificarem as suas emoções desde a origem, percebê-las logo ali. Entendem? E se nós não fizermos este processo de sermos capazes de olhar para as nossas emoções com consciência e com presença, nós somos vítimas delas. E, acima de tudo, ficamos satisfeitos por sermos vítimas, porque assim achamos que podemos apontar o dedo. E como eu estava a dizer, eu ontem tive que explicar aos meninos, porque eles diziam, apontar o dedo, 3 dedos ficam virados para ti. Efetivamente. Só que eu depois disse-lhes, meus amores, mas é que a maior parte das vezes nós estamos a apontar o dedo e nem sequer fazemos nenhum gesto nesse sentido. É com as nossas palavras que nós mais apontamos o dedo. E as nossas palavras são sementes, muitas vezes são sementes venenosas, que vão entrar pelo ouvido do outro. E quando nós magoamos o outro, estamos a magoar-nos a nós 3 vezes mais, porque estamos inconscientes que nós também somos com o outro. Aliás, uma das minhas maiores tomadas de consciência, há uns bons anos atrás, é que tu és um outro eu meu. Não há separação entre mim e ti. E um dos meus maiores objetivos desde criança é que todos os seres sejam felizes. Porque, efetivamente, quando todos os seres forem felizes, eu também serei feliz. E lembrem-se do que eu vos falei no último direto. Se olharem para a orelha, veem um bebê dentro do outro. Ou seja, quando tu dizes palavras que magoam o outro, este ouvido está a receber sementes malignas, sementes satânicas, sim, que vão alimentar essa energia e vão crescer em dor, em sofrimento, em medo dentro de ti. Então tu apontas o dedo com o dedo ou apontas o dedo com o que tu dizes, com o que tu fazes, com as tuas ações e com os teus exemplos? Então está na altura, meus amores, está na altura de ressignificarmos. Gratidão, Sandra Filomena, está a dizer que eu estou muito linda. O meu vestido, eu hoje brinquei no grupo que criei, vocês sabem que eu sou, se calhar não sabem, mas eu sou muito brincalhona. E então hoje no grupo alguém dizia que tinha ficado completamente presa nos meus brincos e no vestido. E eu criei agora passo a publicidade, porque eles não sabem que eu vou fazer publicidade. Então basta dizer-vos isto: Shein, o investimento mínimo, resultado ótimo. Porque efetivamente a maior parte da roupa que eu tenho é via Shein, com investimentos incrivelmente ínfimos. Aliás, a maior parte dos meus vestidos custou 8 euros, 10 euros, 12 euros. Estes brincos, 1 euro e tal. 1 euro e tal, mas lá está, não é o valor que se investe nas coisas. Esse é um relacionamento que eu criei com a abundância há muitos anos. É ter sempre um relacionamento qualidade-preço ótimo. E se eu consigo ter coisas a sério, meus amores, e se eu consigo ter roupas, isto é um vestido comprido, ok? Ele é até aos pés. É tipo camisa, ele passa aqui, mas ele é até aos pés. Se eu consigo ter roupas com um aspecto absolutamente impecável, que parece que saí de uma boutique, né? Muito francesa, por um investimento mínimo, porque é que eu hei de ir de pagar uma marca? Isso a mim não me diz nada. Nunca me disse, e agora muito menos.
É o gosto, sim. Obviamente também é preciso ter bom gosto para escolher, mas lá está, o gosto que seja de acordo com aquilo que nos fica bem. As crianças eram de primeiro ciclo, sim, Rita Serra. Eram crianças, e eu estou com unhas pintadas de vermelho hoje. As crianças tinham 8 anos, okay? Eram crianças de 8 anos. E esta conversa foi tida com crianças de 8 anos e digo-vos, eu vi desenhos deles a pintarem, a desenharem, a pintarem emoções que eu fiquei, as crianças sabem mesmo tudo. As crianças sabem mesmo tudo. Aliás, vocês querem saber como é que o meu filho Rafael desenhou a raiva? Desenhou a raiva com um punho fechado assim, pintado de vermelho, com uma onda de choque à volta. Ok? E escreveu por baixo raiva, porque efetivamente a raiva é algo que nos leva a ameaçar e a machucar o outro. E foi assim que o meu filho Rafael desenhou a raiva. Outros meninos desenharam a raiva num desenho de um boneco, de um menino, com o cabelo todo espetado no ar, com a cabeça toda vermelha e depois várias cores no corpo. Outros desenharam a vergonha, outros desenharam a inveja, outros desenharam o medo. Ok? E nós temos muito a relembrar com eles, mas acima de tudo a percebermos que somos nós que lhes damos o exemplo continuadamente do que é ter raiva, de uma raiva não reconhecida, porque nos leva a disparar a toda a hora e a todo o instante, e tantas outras emoções. Mas para isso nós temos que estar conscientes dos nossos traumas e, mais uma vez, estarmos conscientes do nosso síndrome de Estocolmo. Onde é que nós estamos a alimentar o síndrome de Estocolmo? Ok? E agora, meus amores, porque está-se a preparar para cair mais uma chuvada gigante e eu tenho que ir buscar os meus filhotes. Pela graça divina, todas as bênçãos. Tenham um fim de semana muito, muito tranquilo e muito abençoado. Esse curso seria bom que fizesse parte da matéria escolar. Pois, mas eu não sei. Eu vou assistindo, um dia destes eu vou voltar à escola. Aliás, ontem aconteceu algo, ainda não falei com a professora sobre isso, mas uma menina que está na turma há um mês, que entrou este ano, letivo para a turma, veio de Oeiras, veio de outra zona. O síndrome que falei, ouve desde o início, está bem? Quem não ouviu agora, ouça desde o início para perceber o que é o síndrome de Estocolmo. O vídeo vai ficar, este direto vai ficar gravado, tanto no Insta como no Facebook. Também vou colocá-lo no meu canal no YouTube, mas também vai ser imediatamente daqui a pouco, já vai estar também no meu site, em anassou.net. Ou seja, vocês têm muitas formas de aceder a estas informações todas. Estávamos a dizer que ontem uma menina, porque eu tenho sempre um dedinho que adivinha, não é? Aquela coisa de ser terapeuta há muitos anos, faz isto. Eu tenho um dedinho que adivinha. E essa menina está na turma há um mês. E quando eu decidi dirigir-me a ela e perguntei-lhe qual era o sentimento que ela sentia, e ela respondeu-me alegria. E eu olhei para os olhos da criança e só vi uma dor profunda. E ela continuava a dizer-me alegria. E eu só me pus de cócaras, fiz isto, pus-me de cócaras ao pé dela, a olhar para os olhos dela, e passado um bocado a menina estava a chorar, mas a chorar copiosamente. Estava a chorar copiosamente e eu estive a assisti-la a ressignificar a emoção que ela estava a sentir, e depois acabou por me confessar, em um fio de voz, que tinha saudades dos amigos que tinha deixado. E não queria assumir. Era uma criança que todos os dias, no último mês, tem ido para a escola sempre com um sorriso gigante no rosto. Mas, ou seja, aquela criança estava a fazer estava a ter aquela atitude que a maior parte de nós faz a vida toda. Andamos com um sorriso no rosto para não darmos a conhecer ao outro o tormento que vai cá dentro. Quantas vezes nós rimos ou nós sorrimos para não dizer que estamos a sofrer? Quantas vezes nós estamos a ter uma dor profunda e damos uma gargalhada? Não é? Quantas vezes nós fazemos isto? Pois bem, aquela criança já estava a aprender essa lição. Aquela criança estava-se a esconder no sorriso e na alegria. Uma criança muito tranquila, tímida até, mas sempre
a sorrir para não revelar as suas emoções. Só que efetivamente eu tenho este outro dedinho que não se vê, não é? E fui lá logo. E ela teve a chorar, depois estive sentada, já depois dos meninos todos saírem para o intervalo. Eu sentei-me ao lado dela, até que ela confessou porque é que estava triste. E depois tive que estar a assisti-la, eu quis conversar com ela e dizer-lhe que ela não deixou ninguém, porque efetivamente o coração dela é tão grande, tão grande, tão grande, que só vai ter cada vez mais amigos. E que se efetivamente ela gosta dos amigos, os amigos estão no coração dela, vivem no coração dela, logo nunca a deixaram. Nem ela os deixou, porque o amor está lá. E que o seu coração é gigante e são sempre mais e mais e mais que podem entrar. Não é? Então vamos nos lembrar disto também. E agora já conversei um bocadinho mais convosco. Meus amores, este coração enorme, enorme, enorme em vós. Percebam, era o que eu vos estava a dizer há pouco, aonde é que estão vítimas do síndrome de Estocolmo, aonde é que ainda estão a ser reféns e aonde é que estão a amar quem? O agressor. E de que forma lhes estão a dar forma a esse sofrimento e a essa dor. E a essa dor. Na próxima semana eu provavelmente só conseguirei vir a vós em pequenos TikToks, mas farei por vir. Honro-vos profundamente. E isto só porque já tenho a semana cheia de terapias presenciais. E está tudo certo. Honro-vos profundamente, meus amores. Adoro-vos infinitos. Sejam felizes. Muito. Façam favor mesmo de serem felizes. E gratidão, meus anjos. Gratidão por estarem aí. O meu dia é muito mais pleno só porque vocês são comigo. Honro-vos, amo-vos. Até já.